Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje faremos a leitura na energia da querida pombagira Maria Padilha do Cabaré, que é minha protetora, e também faremos leitura na energia do querido Exu. Então, temos duas opções. Opção número 1, a pombagira. E opção número 2, o Exu. Na opção número 1, vou utilizar baralho de Maria Padilha, me perdoem. Na opção número 2, baralho aqui de Exu. E nas duas opções também vou utilizar este oráculo aqui de Pombagiras, mais esse baralho cigano que também tem temática de Pombagira. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Combinado? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 da pombagira, vamos aqui começar com o baralho de Dona Maria Padilha. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Contente de fazer essas leituras nas energias dos guardiões, gosto muito. Trabalhar com os meus protetores é sempre gostoso. Então vamos lá, Laroia Pombagira, Laroia Moça Bonita. Salve suas forças, Dona Padilha, salve. A consulente em casa, surpresas, espiritualidade maior, perigo no caminho e dificuldades. Bom, a primeira mensagem de Dona Padilha é o seguinte, tá? Muitas pessoas que estão nessa leitura poderão se ver diante de uma situação inesperada dentro de casa. Pode ser aqui um pequeno acidente doméstico ou algum aparelho que começa a dar uns problemas do nada, tá bom? Ou alguma coisa que deixa aqui de funcionar. Para você vai ser um pouquinho assim desconfortável, mas não vejo nenhuma tragédia, tá? Mas Dona Padilha pede aqui para que você também não saia, né, do seu equilíbrio emocional. Entenda que assim algumas coisas são ruins de acontecer, claro, mas são possíveis de contornar, tá bom? Então, Dona Padilha já traz esse alerta aqui para que vocês não se aborreçam tanto. Para um pequeno grupo que está aqui nessa leitura, veja bem, um pequeno grupo, então não é para todo mundo, tá? Tomem mais cuidado com a proteção da sua casa, tá bom? Então, muito cuidado se vocês deixam aí, às vezes, a porta, né, só encostada, ou uma janela um pouco mais aberta, ou se deixam utensílios na parte externa da casa que tem um fácil acesso. Por quê? Porque tem uma energia aqui não muito agradável, de que vocês podem ser surpreendidos por uma visita indesejada, vamos colocar nesses termos, tá? Então, assim, lógico, vocês têm proteção divina? Claro que tem, saímos aqui com a espiritualidade maior, mas Dona Padilha está pedindo, não dê chance para o azar. Preste mais atenção na proteção da sua casa. Se você tem por hábito deixar coisas de valor perto de janela, perto de frestas, né? Ou de portas, tome muito cuidado, tá? Porque pessoas podem aproveitar a situação e pegar um objeto seu sem que você perceba. E aí vai te trazer um aborrecimento sim, tá bom? Algumas pessoas também vão passar por um tipo de livramento, tá?
às vezes pode ser dentro de casa, como pode ser também no trabalho, tá bom? Então, assim, saiba que é a providência divina, vamos colocar dessa maneira, ou é a espiritualidade amiga que está ajudando a você ter algum tipo de livramento, tá? O que me vem, por exemplo, né, à mente, pode acontecer de cair uma faca bem afiada e num relance você vai tentar pegar, porque não percebeu que era exatamente uma faca, mas algo te puxa e impede que você, né, estenda a mão na direção dessa faca que está caindo, entendeu? Pode ser esse tipo de livramento, de que iria acontecer algum tipo de acidente, às vezes daquela escorregada, né, enquanto está tomando banho, mas você consegue se segurar ou não cai, ou a maneira como você escora às vezes na parede, na porta, em alguma coisa, você evita um acidente. Saiba que é um tipo de livramento que a espiritualidade amiga está trazendo para você também, tá bom? Na questão aqui do trabalho, né, esse tipo de livramento pode ser como? Pode ser o afastamento de uma pessoa que está te incomodando ou causando algum tipo de transtorno no local em que você trabalha, por exemplo, às vezes atrapalhando a vida de outros colegas, mas não te atingindo diretamente, mas causam mal-estar, sim, em todo mundo. Então, essa pessoa pode ser afastada? Claro que pode. Para outros aqui, o livramento é de acontecer também um pequeno acidente, né, de percurso aí dentro do trabalho, mas você não tem, acaba saindo ileso, né, ou sem danos aí na situação. Às vezes, como eu disse, né, dá uma escorregada aí, de repente o piso está molhado, mas alguém te segura, ou então você poderia enviar um relatório que estava com algum problema e aí de repente alguém te chama a atenção, né? Ou então vai fechar um negócio e parece que de repente as coisas cai a internet, cai a ligação, você não conclui esse negócio, aí depois você pode ficar sabendo que não era tão viável assim essa negociação, entendeu? Então alguns sim terão um tipo de livramento nos próximos dias, tá? Embaraços e dificuldades, alegrias e comemorações, separação, notícias breves e vitória. Bom, nessa segunda linha de cartas eu vejo aqui que algumas pessoas, como já foi dito anteriormente, tá? Podem se ver livres de pessoas que causam algum tipo de transtorno. O que está mais forte, sim, é uma questão de trabalho, tá? Às vezes aquele colega inconveniente, né, que atrapalha todo mundo. Ele pode ser transferido de setor? Pode. Pode ser mandado embora? Pode, entendeu? Como temos essa carta aqui de separação, me traz a energia de que uma situação ou uma pessoa que causa algum tipo de aborrecimento vai sair do, da, da, da sua vida, vamos colocar dessa maneira, e vai trazer um alívio para você. É como que se depois de um período, né, em que você se sentisse muito cansado ou muito aborrecida com essa pessoa ou com essa situação, finalmente você vai conseguir ter paz. Para outros aqui, a situação é a mesma, mas quem vai sair do lugar é você, entendeu? Mas aí eu vejo que você está indo em direção a algo melhor, porque temos aqui notícias breves ao lado da vitória. Então, assim, tem gente aqui que pode estar vivendo numa casa, né, com pessoas que às vezes você não se dá bem e está procurando um outro local, e aí então, no caso, você vai sair para um lugar melhor, entendeu? Se for uma questão de trabalho, tem pessoas que estão incomodadas com a situação ou com uma pessoa em específico do trabalho. Só que, por exemplo, às vezes essa pessoa que te incomoda é concursada, não pode ser mandada embora, né? Então, talvez você consiga um lugar melhor para trabalhar, tá bom? Vejo também aqui que no caso, se você está passando aqui por um processo de divórcio, separação e está com uma certa dificuldade de se separar dessa pessoa, pelas cartas aqui de Dona Padilha, eu estou vendo que você vai ter sucesso. Especialmente se você está disputando alguma coisa com essa pessoa.
e essa pessoa está causando algum tipo de dificuldade para que você tenha, né, esse êxito ou que você tenha, que você saia com algum tipo de ganho. Então eu vejo aqui pelas cartas que você vai conseguir sim, né, concluir essa questão ou fechar essa questão de uma maneira positiva para você. Não que significa necessariamente que o outro lado vai ficar na pior. Não, vocês podem entrar sim num acordo, tá bom? Mas vai te trazer um alívio essa situação, porque algumas pessoas já não estão aguentando mais essa essa esse enrosco, vamos dizer, né? Esse enrosco que não resolve, tá? E tem pessoas que estão querendo se separar, mas, né, não tem muita coragem. Eu vejo aqui que as energias estão muito favoráveis para que você consiga se separar de uma pessoa que não está te fazendo bem, tá bom? Um outro recado de Dona Padilha é para aquelas pessoas, né, que ou perderam o emprego ou se separaram e com essa separação tiveram uma queda na renda. Então são pessoas que estão passando por dificuldades, como eu disse, pessoas que perderam o emprego ou, né, que devido a uma separação tiveram uma queda na renda. Dona Padilha fala: olha, eu sei que a situação está difícil, mas não perca a sua esperança, não perca a sua fé, porque coisas melhores estão chegando para você. Especialmente se você está mandando currículo, se você está entrando em contato com algumas empresas. Então eu vejo aqui que as energias estão muito favoráveis para você, tá bom? Um alerta que Dona Padilha traz é para aquelas pessoas que vão fazer entrevista. Lógico, toda entrevista, né, a tendência é a gente ficar um pouco mais ansioso, nervosa com o que vai falar, tá bom? Mas, se possível, pense bem antes de responder qualquer coisa, tá? Não vai respondendo por impulso, não, tá bom? Por quê? Porque pode ter algumas pegadinhas que as pessoas vão fazer na entrevista ou numa dinâmica que vocês vão fazer para disputar é a palavra, para concorrer a uma vaga, tá bom? Então, lógico, não dá para a gente se preparar para algo que a gente não sabe exatamente o que é. Mas, como Dona Padilha está falando aqui, pense bastante antes de responder, não responda tão por impulso assim. Claro, se você tiver condições de pensar também na hora, né? Tem situações que a gente precisa de uma resposta ou uma reação rápida. Mas tem coisas aqui que eu vejo que, prestando um pouco mais de atenção no que está sendo falado ou solicitado, você vai conseguir dar uma boa resposta. O mesmo conselho que Dona Padilha também traz para quem vai prestar prova nos próximos dias ou até próximas semanas e alguns meses, tá bom? Então, leia com atenção aquilo que está sendo solicitado, porque algumas pessoas, na pressa de concluir logo a prova dentro do horário determinado, podem cometer erros muito bobos, sabe? Coisa de ingenuidade, assim, de não li direito, acabei colocando a resposta errada, e aí você perde pontos, tá bom? Então, Dona Padilha está pedindo aqui, preste mais atenção. Se ficou um pouquinho na dúvida, releia. Se tiver um pouco e ainda na dúvida, marca a questão, passa para uma outra que você tem mais facilidade, e aí depois você retorna para essa, sabe? E leia com calma. Eu sei que é difícil na hora que a gente está nervoso ou, né, tensa por conta da prova, mas tente ler devagarzinho. Se possível, grifando o texto nas partes que você considera principais da sentença, né, da questão. E aí também grife, né, das respostas, daquilo que você tem, assim, certeza que, isso tá certo, isso tá errado, tá bom? Vai te ajudar bastante. Agora vamos abrir aqui outro oráculo. O duelo, pomba-gira rosa caveira, os amantes, grilhões, brasão. Gente, tem alguém aqui em situação de triângulo que está assistindo
esse vídeo, porque é o seguinte, tá? A mensagem que está sendo passada aqui é que, lógico, saímos com Pombagira Rosa Caveira, mas eu vejo que é uma energia de entidades da Calunga que estão interferindo na situação, porque tem alguém que está disputando uma pessoa com você, provavelmente, e essa pessoa pode estar usando de recursos não visíveis, se é que você me entende, às vezes fazendo aí alguns tipos de ah, orações, magias, usando de recursos não muito, como eu posso colocar aqui para vocês, usando de alguns recursos não muito positivos aos olhos da espiritualidade, e são energias pesadas, tá? E por isso que então eu vejo que as entidades da Calunga estão trabalhando com essas energias mais densas aqui para tentar diminuir a influência que esse terceiro elemento está tendo sobre o seu parceiro ou sobre a sua parceira, tá, gente? Não gosto muito de trazer esse tipo de mensagem não, mas é a que está gritando aqui nas cartas para mim. Por isso que eu perguntei se tem alguém aqui numa situação de triângulo, né? Especialmente para aqueles que existe um terceiro elemento tentando atrapalhar a sua relação, tá bom? Então, assim, se você está pedindo ajuda para a espiritualidade, para a divindade, para o seu santo de devoção, continue estreitando os laços com a espiritualidade que te acompanha, porque isso vai ajudar também as entidades de luz a te ajudar nessa situação, a te ajudar a romper aí com esses vínculos energéticos que esse terceiro elemento está estabelecendo com a pessoa aí com quem você se relaciona. Gente, assim, para mim não faz muito sentido a mensagem que está chegando, mas vamos lá. Mensagem intuída, mensagem transmitida. Primeira coisa que está me vindo, Dona Padilha está falando, cuidado com as paixões avassaladoras nos próximos dias, tá? Ou se você já está vivenciando uma paixão avassaladora, muito cuidado para você não ficar cego nem cega com essa paixão. Por quê? Porque você pode aí acabar se comprometendo de uma maneira negativa com algumas outras situações por conta dessa paixão avassaladora, tá? Um outro aviso que Dona Padilha traz aqui é para aqueles ou aquelas que estão buscando às vezes um parceiro ou uma parceira, mas estão focando muito no aspecto superficial da coisa. Como assim, Má? Por exemplo, apenas na aparência ou na riqueza da pessoa. Tá? Tem gente aqui que está indo atrás de uma pessoa porque às vezes ela é mais famosa, ou ela aparenta ter mais dinheiro, ela tem uma conversa que parece que ela é uma pessoa de muito sucesso. Dona Padilha está falando, tome cuidado com esse tipo de comportamento, tá? Tente olhar mais para as pessoas pela essência, se possível, tá bom? Por quê? Porque às vezes esse ser que, né, que você acaba desejando como se fosse algo muito reluzente, na verdade pode ser algo não muito bom para você, tá bom? Nada contra pessoas que são ricas, nada contra pessoas que são bonitas, mas tome cuidado se por acaso você estiver se interessando pelas pessoas apenas pela superficialidade, apenas pelas aparências, tá bom? Porque eu vejo aqui que a energia não está muito boa, tá? Você pode acabar tendo algum tipo de prejuízo, vamos colocar assim, se caso você focar apenas nessa questão e não enxergar a pessoa verdadeiramente, tá? A carta aqui da Dona Rosa Caveira me traz uma energia de vamos olhar mais a essência das pessoas, como que é o coração dessa pessoa, o que essa pessoa pensa de fato, como que ela age, entende? Porque os caveiras trazem muito essa energia, né? Que na verdade, fora da superfície, né? Nós aqui temos uma essência que é muito importante nós valorizarmos, não as aparências, a pele, a beleza, elas vão embora com o tempo. Mas, enfim. Gente, de novo, não faz muito sentido para mim, mas enfim, vamos passar o que está sendo transmitido, tá? Especialmente para aquelas pessoas que
estão indo atrás de alguém pela aparência ou pelo sucesso que essa pessoa tem, né? Às vezes acha que a pessoa é bonita, é rica, famosa. Especialmente para o caso de mulheres, né? Mulheres que estão indo atrás de homens que demonstram ter algum tipo de sucesso, demonstram ter um tipo de fortuna, sem olhar exatamente quem é essa pessoa, qual é a essência dela. Tomem muito cuidado com gravidez, tá? Porque vocês podem, que não é, lógico que não é todo mundo, tá, gente? Mas tá vindo uma energia que algumas aí podem até engravidar dessa pessoa e depois se verem aí numa situação não muito agradável, não muito confortável. Por quê? Porque essa pessoa pode ah, ir embora e te deixar sozinha, entendeu? Com essa criança. Mas como eu disse, gente, é uma leitura coletiva, então por favor tenham discernimento, tá? Dos conselhos que Dona Padilha está trazendo aqui na mesa, tá bom? Se você falar, ai, Má, não tem nada a ver com isso, então essa mensagem não é para você. Mas, como ela está sendo transmitida para mim, eu tenho que passar essa mensagem porque talvez daqui um ano uma pessoa veja esse vídeo, já que os vídeos são atemporais, essa pessoa pode entender o recado de Dona Padilha, tá bom? A felicidade, o sentimento, o inimigo, a glória e o destino. Gente, muitos aqui que estão assistindo essa leitura, eu vejo que Dona Padilha está falando, olha, depois de um período que você passou aqui tentando superar os obstáculos, obstáculos podem ser aqui em N setores, tá? Pode ser no trabalho, pode ser aqui nos relacionamentos amorosos. Alguns ficaram muito tempo sozinhos ou sozinhas porque não conseguiam encontrar ninguém que valesse a pena. Outros aqui é na vida de uma maneira geral. Parece que tudo que fazia dava errado ou tudo era muito mais complicado para você do que para as outras pessoas. Quando a Padilha fala, olha, tá chegando um período em que você vai sentir mais alívio, você vai conseguir sentir mais paz. Aquelas pessoas que estão se esforçando muito e num ramo que realmente acreditam que vale a pena, não demora muito para que você também alcance algum tipo de reconhecimento, algum tipo de fama dentro desse setor. Não quer dizer que você vai ser aquela celebridade que vai chegar numa limusine. Tem gente que pode acontecer isso? Claro que sim. Mas para a maioria eu vejo que é uma fama dentro do ramo que você está atuando. Né? Então pessoas vão começar a valorizar mais o que você faz, ou então você vai conseguir aumentar as vendas, por exemplo, do seu produto. Entende quando eu falo a questão da fama? E eu vejo que isso vai trazer um certo alívio para você. Por quê? Porque, como eu disse, muitos estão passando sim por uma situação já até desanimadora. Alguns podem estar quase jogando a toalha, falando, não estou aguentando mais, será que eu estou no caminho certo? Meu coração fala para continuar. Eu sei que, né, eu faço tudo direitinho, eu sei que eu sou bom ou boa naquilo que eu estou fazendo, mas parece que o negócio não anda. E um outro cidadão, uma outra cidadã começou há menos tempo que eu e parece que já está explodindo o negócio da pessoa, né? Mas Dona Padilha fala, olha, as coisas foram um pouco mais devagar para que você também tivesse tempo para se preparar para entrar nessa fase de maior reconhecimento, de maior apelo, né, em relação às pessoas, para que você também soubesse dar valor para as coisas boas que estão chegando para você. Alguns já estão vivenciando essa fase melhor. Talvez não tenham percebido muito, mas se vocês prestarem atenção, como eu disse, um grupo aqui, se prestar atenção, já vão perceber que as coisas estão melhorando bastante. Algumas coisas estão bem mais fáceis para você e talvez você ainda não tenha percebido, tá bom? Mas, no geral, como a Dona Padilha disse, para muitos aqui vocês vão adentrar assim numa fase muito melhor. E como foi dito anteriormente, pode ser aqui na questão do trabalho, pode ser aqui na questão sentimental. Então, aqueles, por exemplo, que só tinham relacionamento ruim ou ficaram muito tempo sozinhos ou sozinhas, traumatizados com possíveis relacionamentos, né?
Eu vejo que, enfim, você consegue encontrar alguém que realmente te valoriza. Talvez você não goste da pessoa, mas uma pessoa vai chegar e te valorizar mais, entendeu? Um trabalho aqui que você está se esforçando, você vai começar a ver retorno, pessoas respeitando mais aquilo que você faz, se interessando mais por aquilo que você faz. Se for aqui a questão da vida em geral, que tudo parece estar muito difícil, porque sim, acontece, tem momentos em que tudo na vida dá errado. Eu falo isso porque eu já passei por isso, tá? Mas Dona Padilha está falando, você vai começar a perceber que as coisas vão começar a fluir de uma maneira mais fácil. Ela não está dizendo que tudo vai ser um mar de rosas, não. Mas você vai começar a perceber que as coisas estão começando a movimentar mais, aquelas dificuldades anteriores já não vão ser tão mais difíceis assim. Pessoas podem começar a colaborar com você. E o principal é um sentimento de contentamento que você vai começar a ter. E quando você se der conta disso, você vai agradecer pelo momento bom que você vai estar passando. Tá bom? Palavra de Dona Padilha. Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as informações que Dona Padilha quis trazer hoje para você que escolheu a opção número 1. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe seu like, por favor, para mim, especialmente para Dona Maria Padilha do Cabaré. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, comente e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia. E agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do Exu, deixar aqui no cantinho e vamos começar com o baralho de Exu. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Fazia tempo que eu não trazia Exu aqui para a mesa. Um querido. Laranha Exu. Exu Emojubá. Salve suas forças, meu pai. Salve. Até agora o Exu que me acompanha não falou exatamente o nome dele. Ele me deixa na curiosidade. Mas ele é um querido, gente. Ele está sempre presente na minha vida. Ele é um querido. Então vamos lá. Moedas. Muito bem. Traição. O homem. Alegrias e comemorações. Opa! A justiça. Bem, esse recado aqui de Exu é para aqueles ou aquelas que levaram uma rasteira na vida, tiveram um prejuízo financeiro. A pessoa que fez isso foi... Olha, não dá para falar palavrão no vídeo, né? Mas a minha vontade era soltar um aqui. Mas então, o que o Exu está falando? Esse recado é especialmente para essas pessoas que levaram uma rasteira e tiveram um prejuízo, sim. Saiba que logo, logo, se você ainda não se recuperou financeiramente dessa rasteira que você levou, não demora muito para você começar a se rearranjar na questão financeira profissional, tá? É uma questão de justiça. Tá aqui na mesa, a balança da justiça, tá bom? Então, assim, lógico, deve estar sendo difícil, ou foi difícil para você na época, mas você vai conseguir sim se reorganizar financeiramente ou conseguir aqui uma realocação profissional, se caso essa rasteira teve como consequência a sua demissão ou a perda de algum tipo de oportunidade na sua vida. Então, Exu está dizendo que muitos vão conseguir até recuperar algo equivalente àquilo que você perdeu. Por quê? Por uma questão de justiça. E saiba também que Exu está me falando que aquela pessoa que te passou a rasteira, se ela está bem agora, não demora muito que essa pessoa vai começar a chorar, tá? Por quê? Porque nenhuma ação fica sem consequência, segundo aqui
os guardiões que me acompanham, entendeu? Então, se ela, por exemplo, se essa pessoa ah, pegou de você uma quantia em dinheiro que te fez falta, saiba que essa quantia não vai ficar na mão dessa pessoa, não. Ou ela vai perder por bobeira ou vai encontrar alguém mais esperto do que ela que vai pegar esse dinheiro. E às vezes essa pessoa ainda vai te pedir ajuda. Aí fica a critério seu, se você vai querer ajudar essa pessoa ou não. Mas Exu tá falando, você não tem obrigação não, hein? Porque para muitos aqui você já ajudou essa pessoa mais que você podia e que devia. Você aqui foi, às vezes, até ingênuo demais, boazinha demais, e não quis enxergar certas coisas. E aí essa pessoa aproveitou e passou a perna em você. Mas quem ri por último ri melhor. Exu não tá falando isso aqui para fazer vingança, não, tá? Exu não tá falando para você ficar vibrando aí na comemoração da vingança, que de se deu mal. Não. Mas Exu tá querendo trazer uma mensagem de conforto para você. Para você entender também que foi duro, mas você vai recuperar, sim, boa parte daquilo que você perdeu, daquilo que você sentiu falta. Tá? Sua vida vai ficar muito boa. Sua vida vai melhorar bastante se já que não está melhorando. Mas Yeshu também está falando que essa pessoa, se está rindo agora, mais para frente ela vai chorar, para você entender também a importância de termos consciência daquilo que nós fazemos para as outras pessoas. Yeshu sabe que você tem um bom coração, mas às vezes tem pessoas que, dependendo da ocasião, podem pender para um outro lado e fazer coisa errada. Então, o Exu já está trazendo esse exemplo para você, na hora, né, ter consciência das suas ações. Porque às vezes o tropeço que a gente tem hoje pode ser consequência de uma coisa que a gente fez lá atrás. Entendeu? Não é aqui o caso. O Exu não está falando que você está pagando aqui uma coisa errada. Não. O Exu viu que o negócio aqui foi injusto. Não é à toa que viemos com a carta da justiça, porque foi injusto o que aconteceu. Mas ele só está aproveitando aqui a situação para dar também o recado de que é muito importante a gente ter consciência daquilo que a gente faz para as outras pessoas, tá bom? Pessoa perigosa, notícias breves. Espiritualidade maior, união de negócios que chegam. Véu de noiva. Gente, o Exu também está trazendo uma mensagem para vocês ficarem muito atentos, muito atentas, se caso aparecer uma pessoa com uma proposta muito boa para vocês, assim, meio que do nada, tá? Pode ser até uma boa proposta de trabalho, mas que você também não estava esperando tanto, né? Que você foi atrás, por exemplo, de mandar currículo para essa empresa. De repente, uma empresa do nada, ou um recrutador do nada começa a entrar em contato com você e começa a falar de ótimas oportunidades. Quando a oferta é muito, tem aquela frase, né? O santo desconfia, tá bom? Então, o Exu está pedindo aqui para que vocês avaliem bem. Tá? Como saímos aqui com a carta de uma pessoa perigosa, então ele pede para você redobrar sua atenção, se caso tiver uma negociação em jogo, tá? Às vezes essa negociação é compra e venda, ou então algum contrato, né, que a pessoa vai oferecer para você assinar. Me veio muito forte aqui um exemplo que é muito recorrente, né, de eu ver aqui nos noticiários: compra de carro online. Às vezes você acha que é uma boa oportunidade, tá o carro que você está procurando já há um certo tempo, está num valor bem abaixo. Toma cuidado, tá, gente, para não cair em golpe, tá bom? Exu não está falando que, nossa, vai acontecer uma desgraça. Ele só está pedindo para que vocês prestem mais atenção. Aquilo que às vezes pode aparecer muito sedutor para você, aquela oportunidade, fala, meu Deus, mas está 1/5 do valor o produto. Desconfie. Por que está tão barato assim, tá?
E para outras pessoas aqui, o Exu está pedindo para que você vá com um pouco mais de cautela, especialmente em relações virtuais, tá? Então, assim, pode ser o caso de pessoas que estão se relacionando amorosamente com uma pessoa que nunca viu na frente, mas conversam pela internet. Então tome muito cuidado, especialmente se essa pessoa começa a falar que precisa pagar taxa disso, precisa de um empréstimo, está devendo não sei o quê. Quando começa a entrar muito essa conversa aí de preciso da ajuda financeira, prestem atenção, gente, cuidado com o golpe, tá bom? Isso aí acontece direto, então tome muito cuidado. Tá me vindo também aqui, se por acaso vocês têm intenção de alugar algum imóvel para algum tipo de festa, pode ser aqui alugar para um feriado ou até para comemoração de fim de ano, que às vezes algumas pessoas já começam a procurar. Tomem muito cuidado também, tá, gente? Não tá uma energia muito legal, não. Então, assim, se vocês virem um imóvel, às vezes na praia ou numa cidade, né, turística, avaliem bem quem é que está fazendo a negociação, procure imobiliárias aparentemente, né, de confiança, porque às vezes você não conhece a imobiliária, mas pegue o máximo possível de referências a respeito desse imóvel para que vocês também não tenham nenhum tipo de prejuízo, tá? O Exu aqui está trazendo uma energia não muito agradável, por isso que ele está pedindo para que vocês tomem muito cuidado, tá? Nas próximas negociações que vocês forem fazer, especialmente se vocês considerarem que é um negocião, assim, sabe? Tá muito abaixo do valor, ou tem muita facilidade, e é uma pessoa que você não conhece tanto, né? Ou que essa pessoa que às vezes você até conhece, mas mudou um pouco o jeito com você, entende? Desconfie. Quando a oferta é demais, o santo desconfia. É essa frase que está sendo martelada aqui na minha cabeça, tá bom? O Exu está muito preocupado com a segurança de vocês. Por isso que ele está pedindo para vocês tomarem muito cuidado, porque tem situações que a espiritualidade não pode interferir, né? Então fica muito a critério dos encarnados tomarem aqui as devidas precauções, tá bom? O espelho. Vamos abrir aqui um outro oráculo, os grilhões. Os amantes. Nossa, essas cartas saíram aqui na outra leitura. Não sei se você ficou na dúvida se deveria assistir a leitura de Padilha. Talvez tenha alguma mensagem interessante para você. Os Grilhões, Os Amantes e Dona Rosa Caveira saiu na leitura anterior, tá, gente? Então, se caso você ficou na dúvida se deveria assistir a leitura de Padilha, mas veio na leitura de Exu, dá uma olhadinha também na leitura 1, talvez tenha alguma mensagem importante para você, tá? Se você falar, não, nada a ver, então não precisa assistir. Mas enfim, o que o Exu está falando aqui? O Exu está pedindo para aquelas pessoas, né, que às vezes desejam um relacionamento e, como eu posso colocar aqui para vocês, não estão acreditando muito que são capazes de conquistar alguém ou de encontrar alguém interessante. O Exu está pedindo para que vocês se olhem com mais gentileza, a primeira coisa. E o Exu está pedindo aqui para que vocês reavaliem alguns conceitos que vocês têm em relação a relacionamento amoroso e em relação a si. Porque algumas pessoas estão muito presas a valores ou ideias que outras pessoas colocaram na sua cabeça e que você acabou incorporando como uma verdade. Especialmente algumas coisas relacionadas à sua aparência. Então o Exu está pedindo, se olhe com mais carinho, se olhe com mais gentileza. Você é uma pessoa incrível, incrível. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que muitos aqui trazem uma energia de cuidar dos outros, são pessoas carinhosas, são pessoas aqui que já aprenderam muito com a vida também, então conseguem ser gentis com outras pessoas,
no entanto, são duras demais consigo. E Exu fala que algumas pessoas estão muito presas a conceitos, às vezes de aparência, ou a conceitos de relacionamento, ou a conceitos aqui de críticas que te fizeram tempos atrás. E Exu está pedindo, por favor, se liberte disso. Se você se abrisse um pouco mais, você enxergaria que tem muita gente querendo encontrar alguém como você. Só que muitas vezes você se fecha, porque você não acredita nisso. E Exu fala mais uma coisa. Tem gente que às vezes até se interessa por você. Só que tem gente que pode ter medo de você. Porque algumas pessoas que estão me assistindo podem ser mais sérias, mais fechadas. Algumas aqui têm um olhar, uma postura de muita força, independente se é um homem ou uma mulher. Mas não força muscular, mas é uma força de a energia da pessoa, a postura da pessoa é muito forte. E isso pode afastar um pouco as pessoas, porque algumas têm medo de se aproximar de alguém tão forte assim. Porque você transmite um ar de independência muito grande. E isso pode fazer com que as pessoas pensem que você não precisa de ninguém. Outras pessoas aqui podem ter um conhecimento muito grande. Então, quando alguém tenta conversar com você, percebe que não é tão simples assim para conversar com você. Tem que ser algo muito mais elaborado. E, meus amigos e minhas amigas, no mundo de superficialidade que muitos estão vivendo, as pessoas têm um certo receio de quem olha com profundidade. Então, essas pessoas já não vão chegar tanto em você. Isso é um defeito seu? Não. E Exu está pedindo para que você valorize isso em você também. Não se sinta menos por ser diferente. Ele só está tentando te explicar que às vezes as pessoas têm um certo receio de você, sim. Você já desconfiava disso. Exu só está confirmando. Entendeu? Mas Exu também fala: existem pessoas compatíveis a você. É só uma questão aqui de conseguirem se encontrar. Porque algumas pessoas que são compatíveis a você também têm uma tendência a quererem ficar mais quietos e quietas. Aí fica difícil, né? Aí nem Exu consegue na marra trazer essa pessoa para você. Se você também, às vezes, não se colocar um pouco mais em movimento e se você também não acreditar que é possível, sim, encontrar uma boa pessoa. Tá bom? Mas Exu traz o recado aqui que muitos que estão nessa leitura, que já sofreram muito por amor, vocês conseguirão encontrar sim uma pessoa que vai te tratar com muita gentileza. Uma pessoa que vai olhar para você pela sua essência. Ela vai gostar de você pelo aquilo que você é. E vai te admirar por isso. E vai te ajudar, inclusive, a curar algumas dores que você carrega. Só que talvez você pode gostar ou não gostar dessa pessoa. Entendeu? Mas que existem pessoas capazes de fazer tudo isso com você, existem. Acredite nisso. Tá bom? Eita, Exu! Vamos pegar outro baralho aqui. Nossa! Tem hora que eu tô transmitindo a mensagem, gente. Nossa, dá uma sensação estranha. Dá umas arrepiadas assim. Eu espero não estar parecendo um pouco mais agressiva, tá? Porque tem alguns momentos que eu tô falando, eu tenho a impressão que está saindo um pouco mais agressivo, ou um pouco, eu não sei de explicar como que é, mas eu acho que é a influência do Exu, tá, gente? Me perdoem, tá? Não que o Exu tenha errado alguma coisa, mas esse caso deu essa sensação, tá?
Eu ainda acho que preciso ajustar um pouco a energia, a minha energia com o do Exu aqui. Eu estranho um pouco. É como eu não faço muita leitura com ele, tem hora que eu fico um pouco meio perdida. Mas vamos lá. Padê, que é a força, seria a carta do sol, tá, gente? A mensageira. Maria Padilha das Almas é a carta da foice. A glória, que é a lua. A cautela, que é a raposa. E a traição, que seria a carta da cobra. O Exu tá falando aqui, gente, que muitos vão acabar descobrindo uma pessoa que não gosta de você ou tá tentando te fazer mal, tá? E isso vai ser revelado para você cortar essa pessoa da sua vida. Ou cortar o plano ruim que essa pessoa tá tendo na sua direção, tá bom? Então, assim, alguns podem ficar com dó. Falar, mas essa pessoa é gente boa, ou eu gosto dessa pessoa. Aí fica um critério seu, mas vai ser mostrado para você que essa pessoa não tem boa intenção, não. Essa pessoa pode te passar uma rasteira mais cedo ou mais tarde. E como a gente já viu no início da leitura, muitos já levaram uma rasteira. Vocês vão querer levar de novo? Então, Exu tá falando, vai ser mostrado para você, porque já abrimos com a carta do Sol. Vai ficar claro para você quem são as pessoas que você pode confiar ou não. Aí fica também a seu critério, se vai cortar ou não essas pessoas. Porque mais para frente essas pessoas aí, na hora que tiver o interesse, elas não vão te levar em consideração não, elas vão atrás do interesse delas. E aí depois, né, não dá para reclamar com a espiritualidade, que às vezes não ajuda, porque já vai ser mostrado e algumas pessoas já até sabem quem são. Já desconfiam, já tiveram provas, já tiveram sinais, já tiveram indícios, mas às vezes gosta da pessoa, às vezes tem consideração. Algumas pessoas têm um certo receio, inclusive, de cortar essas cobrinhas aí da vida, porque às vezes se sentem muito sozinhas e acreditam que só existem essas pessoas por perto. E aí Exu tá falando, meu filho e minha filha, tem hora que é melhor ficar sozinho mesmo. Para ficar cercado de gente com essa má energia, dispensa. Não vale a pena, não. E por que essas pessoas aí estão tramando ou podem te passar a perna para dar uma rasteira? Porque de alguma maneira, escute bem isso, porque de alguma maneira você chama atenção. Por mais que você negue, por mais que você não acredite, você chama atenção. Às vezes é sua competência, às vezes é sua beleza, que às vezes você nem acredita que tem. Às vezes aqui é o seu jeitinho de falar com as pessoas, é a maneira como você resolve algumas coisas. Como o Exu está falando, de alguma maneira se você chama a atenção. E tem gente que não suporta isso, porque percebe que para você é natural e você muitas vezes nem se dá conta, criatura. Porque para você as coisas saem tão naturalmente, porque é da sua essência. E tem gente que queria a mesma atenção e não consegue, e aí fica com raiva. Entendeu? Tem gente que te imita e você nem percebeu. Às vezes você fala uma coisa aqui, não passa 2 minutos, essa pessoa quer falar a mesma coisa que você num outro grupo para ver se causa o mesmo sucesso. Tem gente que te imita, tem gente que te observa para te imitar. Alguns já até desconfiam. Quem é aqui que está imitando vocês aí? Vocês já sentiram já. Outros ainda não perceberam. Mas vai ser revelado para vocês. E aí, como Exu fala, é critério de vocês. Se vão cortar ou não e como vão cortar, tá? Aí já não é já responsabilidade da espiritualidade, não. O serviço deles e delas aqui eles já estão fazendo. Que é mostrar, abrir seus olhos. Agora, a caminhada é sua. Os passos quem tem que dar é você. Tá bom? Agora, só para finalizar, tá? Porque eu senti que a energia foi meio forte agora. Eu estou trazendo uma outra mensagem aqui, mais tranquila, tá, gente?
Ter uma pessoa com quem você não tem comunicação mais, tá? Às vezes você nem teve nada com essa pessoa, só falou um oi, cruzou um dia e depois não teve mais contato. Essa pessoa, gente, ela sente muita atração por você, tá? E essa pessoa tenta saber da sua vida de uma maneira muito discreta, tá bom? Às vezes, não sei se você é uma pessoa ativa ou não nas redes sociais, essa pessoa pode tentar te seguir. Alguns aqui até excluíram essa pessoa, né, das redes sociais, mas essa pessoa, se ela não consegue informação a seu respeito, ela está muito curiosa para saber como que está a sua vida, como que você está. E digo mais, tá? Essa pessoa se encantou por você porque você, em algum momento, demonstrou ou uma destreza ou algum tipo de força ou às vezes um autocontrole em alguma situação que outras pessoas teriam reagido de uma outra maneira, de uma maneira mais barulhenta. E no caso você demonstrou como eu disse, um autocontrole no momento. Ou então você demonstrou uma sabedoria muito grande em alguma circunstância. Ou então essa pessoa admira muito aquilo que você faz. Né? Enquanto outras pessoas podem fazer não tão bem feito, você sempre faz as coisas bem feitas, entendeu? Então rola uma admiração sim, e como foi dito, você não tem mais contato com essa pessoa, você cortou essa pessoa de alguma maneira, tá? E essa pessoa está muito curiosa para saber a seu respeito. Eita! Essa pessoa tem muito desejo, sente muito desejo sim, e se arrepende. Se arrepende de não ter acho que ido mais atrás de você, ou se arrepende de não ter demonstrado mais na época que tinha interesse em você. E agora que perdeu contato, fica aí, né? Tentando ir atrás. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as mensagens que eu pude trazer com o querido Exu. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, por favor, deixem seu like, especialmente para o Exu. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!